Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Lê, seu programa, podcast favorito de assuntos aleatórios, assim, espero, tá? No episódio de hoje, um pequeno disclaimer que eu queria fazer no começo do episódio. Eu não sei se eu ainda sei fazer isso e por que eu estou falando isso. Esse aqui é o primeiro episódio que eu estou gravando de fato, pós hiatos aí de não sei, 2 meses, sei lá, quando que eu fiz o último. E por que que você vai estar vendo assim, nossa, mas é o segundo episódio, como assim? Tá? Eu tô gravando antes porque o tema que eu quero falar, tipo, ele... Como que eu vou dizer? Na verdade, eu já tinha meio que feito a pauta dos episódios, dos 2 episódios que eu vou soltar, que é um episódio meio que fechando o projeto piloto e o outro que é o primeiro episódio dessa nova temporada, explicando blá 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 e tudo mais, né? Tinha feito meio que já um escopo. Então, só que eu tô com muita vontade de falar sobre esse tema e eu acho que esse que é a vibe, esse que é a graça desse podcast, né? Bom, dito isso, como vocês podem estar vendo aí pelo título, estrutura de criação com mangás e animes. E não é um papo de otaku, não vamos falar sobre mangás e animes propriamente no assunto sobre um tema específico, mas sim como uma coisa que eles usam, né? Essa estrutura de mangás e animes você pode utilizar para sua criação, que nada mais é do que eu, de certa forma, faço, tá? A genialidade japonesa, né? Isso que eu queria trazer para cá, porque você para pra pensar o que nada mais é do que mangá. Mangá é como se fosse, literalmente, é um roteiro / storyboard de uma obra, e isso é comercial. Não sei se você já parou pra pensar sobre isso. Explicando o que é roteiro e storyboard. Roteiro acho que já é meio que, né, já autodescritivo, mas caso alguém não saiba, é basicamente toda a história em si, né? Tipo, os diálogos, tudo mais, tudo a forma narrativa, né? Mas é normalmente usado para séries assim onde você não tem exatamente uma obra previamente feita, né? Tipo, o roteiro é por onde o diretor vai se basear para dirigir um filme ou série, né? Seria a parte escrita com diálogos, narrações e descrições, né? E storyboard seria basicamente feito em cima do roteiro, onde é colocados os quadros principais, né, em formatos de desenhos e tudo mais, onde também o diretor, né, consegue se basear, mas normalmente o storyboard é feito, né, com essa direção, né, do diretor, feito sob a supervisão do diretor, no caso, e coloca como que ele vai filmar, seja enquadramento, enfim, né, toda essa questão assim, e colocando os elementos que ele quer e tudo mais, só que tudo isso em formato de desenho, porque acaba sendo muito mais barato do que você de fato filmar sem nenhuma referência. E aí, lógico, né, normalmente é um rascunho, mas é um rascunho assim que consegue, né, ser bem feito. Normalmente é feito sem colorização, mas tem storyboards que os caras vão precisar que seja colorido. Enfim, storyboard é isso, né? Seria a história em quadros, né? Nossa, não lembrava que gravava, dava tanta sede. Enfim. E, né, trazendo de novo o assunto, né, inicial. Olha só que genial, cara. O mangá, caso você não saiba, mas acho meio difícil,
né? Afinal, você tá vendo esse vídeo aqui talvez pelo título. O mangá não deixa de ser um storyboard muito bem feito. Tipo, muito bem feito mesmo. Porque, tipo... Calma que existem algumas, né? Alguns exemplos que não são tão bem feitos. Por exemplo, eu acho que o Togashi, que é o autor de Hunter x Hunter, autor de Yu Yu Hakusho, pelo menos em Hunter x Hunter ele faz um serviço meio meh, né? Mas eu acho extremamente, às vezes, extremamente confuso. Mas tudo bem. Mas assim, no conceito geral, o mangá é um storyboard muito bem feito. Mas é onde traz toda a essência do que o autor quer. Normalmente, né, existem, claro, casos onde existe o autor literário e existe o autor de desenho, né? Existe o ilustrador e existe o escritor, né? E ambos compõem um mangá só. Um exemplo que eu lembro assim de cabeça, eu sei que no Death Note a pessoa que faz toda a parte de ilustração é uma pessoa e o autor é outra. Eu não lembro mais o nome deles, né? Porque era na época que eu vi Death Note pela primeira vez e tudo mais. Eu lembro de ter visto isso, mas depois não vi. Eu sei que devem ter mais alguns autores que não fazem um desenho, fazem só a parte escrita, tá? De cabeça eu não vou lembrar. Eu chutaria que também Sword Art Online também bebe da mesma fonte, porque a princípio foi tudo lançado como novel, né? Uma light novel. Nada mais é que como se fosse uma espécie de escrita, né, do Oriente, que seria tipo um livro, só que não é uma pegada de livro. Enfim, não consigo explicar muito bem a diferença, né? Até porque eu não sou um grande consumidor de light novel, mas é basicamente isso, tá? Só trazendo pro assunto de novo. Mangá nada mais é então que um storyboard, ou seja, de certa forma um roteiro que você pode comercializar, e com essa comercialização você põe em prática para ver se a história vale a pena ou não. Porque o público vai dizer, eu gostei da história, então se o público gostar, se tiver uma aprovação do mercado, ele vai evoluir para um projeto maior ainda, que seria o anime ou filme. Claro que tem obras originais, como do estúdio Ghibli, que todo mundo vai conhecer como estúdio Ghibli, né? Mas se pronuncia Ghibli. E também acho que é o outro, que é o do Kimi no Na wa, que eu esqueci o nome do autor, mas todas as obras deles costumam ser originais, né? Tipo, partem, a princípio, não foi lançado um mangá ou uma novel antes, né? Tipo, é uma obra original. Então, tirando esses casos raríssimos, assim, normalmente é tudo feito. A maioria dos grandes animes que todo mundo conhece tem um mangá, e do mangá sai o anime. Tem alguns, mas anime tal saiu o anime primeiro. Quer saber um anime que saiu primeiro que o mangá? Eu acho que, se não me engano, foi... Eu chutaria aqui Digimon. Algum desses animes meio que infantis saiu o anime primeiro e depois eles adaptar o mangá. Tipo Yu-Gi-Oh! Alguma coisa do tipo, tá? Mas é também porque tem tudo a ver com o público infantil, né? Mas não vamos pegar as exceções, né? Vamos basear nos principais, né? Que é feito dessa forma. E isso me lembra um tema que eu vi uma galera que fala sobre criação de conteúdo, sobre marketing também, que é o mínimo produto viável. É uma coisa pequena que você pode fazer, que ela é... Na verdade, é... o produto de valor mínimo, alguma coisa assim. Mas aí eu vi num podcast onde eles colocaram, em vez de valor, colocaram como viável, né? Mas é basicamente isso. É algo pequeno que você consegue fazer, e aí, como entra a parte de marketing, como você consegue monetizar isso, sendo um projeto pequeno, sabe? Sem ser um projeto megalomaníaco.
Porque muitas pessoas veem, por exemplo, veem criação de conteúdo, sei lá, deixa eu pegar alguém bem grande. Putz, sei lá, atualmente vai o MrBeast, que é um cara que faz um vídeo, tipo, com uma estrutura enorme, que deve gastar, tipo, milhões em cada vídeo. E aí você fala assim, se eu quero ser tão bom quanto o MrBeast, eu tenho que investir em câmera, blá blá blá. Calma, faz uma coisa pequena primeiro. Tipo, tenta se descobrir em coisas, sabe, mais que são realmente viáveis de você fazer, né? Claro que eu joguei os dois extremos, assim. Mas é sobre isso, o mangá é sobre isso, cara. O mangá literalmente começa, e normalmente os mangakas, eles começam com uma coisa chamada one shot, que é uma história que tem começo, meio e fim. Então, tipo, com isso, às vezes eles conseguem vender pra uma revista japonesa, e aí eles têm esse contato com a revista, e aí depois falam assim, olha, eu vou lançar agora uma história que vai ser mais comprida, com tantos volumes e tal. E normalmente essas revistas, elas não publicam o mangá como a gente conhece aqui no Brasil, que é tipo ele fechadinho. Eles têm umas revistas específicas que publicam, por exemplo, várias histórias de mangás para meninas, várias histórias de mangás para meninos, que sim, é o shounen, shoujo, caso você seja aí, né, da comunidade otaqueira e tudo mais. Então tem vamos supor seriam uns grandes, uma magazine, né, que eles chamam, né, seria um grande mangazão com vários mangazinhos dentro, né, explicando dessa forma que fica um pouco mais fácil. Então, e aí eles conseguem mandar para essa editora coloca esse catálogos de mangás que eles distribuem semanalmente e junto com outros mangás, e aí as pessoas vão conhecendo outras obras, e aí que você consegue fazer sua obra ficar grande o suficiente, tanto que na verdade que japonês mesmo acaba consumindo, né, muito mangá dessa forma. Lógico que depois eles podem comprar a obra fechadinho pra reler, blá blá blá, eles têm os mangás como a gente tem aqui no Brasil, mas esses mangás, assim, vamos supor, meio que, tipo, os mais famosinhos, eles leem dessa forma, né? Nessas revistas que saem semanalmente. Enfim. O que eu quero trazer? Eu acho genial porque, tipo assim, de certa forma, eles conseguiram comercializar um storyboard. E não entenda mal, porque tipo, se você vai estudar um pouco sobre criação de quadrinhos, criação de mangás, é algo super, não vou dizer, eu acho complexo, tá? Porque você envolve um roteiro diferente, não é um roteiro, né, obviamente, não é um roteiro igual que tem que ser pra séries e filmes. Ele tem uma estrutura de roteiro para fazer sentido, né? Porque pensa que um mangá tem essa duração, principalmente porque eles lançam, na verdade, por capítulos no Japão, né? Então cada capítulo tem que ser algo envolvente para a pessoa continuar acompanhando semanalmente. Eles lançam, você que acompanha no Brasil, você vê que tipo um mangá tem vários capítulos e esses vários capítulos compõem um volume, tá? Então quando você compra lá o seu mangá, né, bonitinho, ele é um volume 1, volume 2, volume 3, e dentro desse volume tem uma média de 5 capítulos, né, depende do mangá. E cada capítulo seria o que o mangaka, que é o cara que fez o mangá, produziu em uma semana. E para você fazer esse um capítulo tem todo um estudo de roteiro, a questão de quadros, como você escreve uma história, sabe, o quadro que você vai deixar tipo em destaque, onde você vai ocupar uma página inteira, porque justifica, afinal, você vai estar mostrando uma cena que tem que ser detalhada de uma forma maior, como você monta os balãozinhos, como você monta as retículas, que é uma estrutura, sabe, para você dar, de certa forma, um pouquinho mais de contrastes, ou profundidade para certas coisas também. Essa questão de contraste, considerando que mangá nada mais é do que uma obra monocromática, ou seja, você só trabalha com preto e branco, né? Você viu? Tipo assim, é uma obra relativamente simples, mas pra ela ser bem feita, tipo, cara, é muita coisa, porque, tipo, é o mercado principal do Japão, né? Um dos, né? Do entretenimento.
Então, cara, é um negócio que eles refinam. E vamos por hoje, pra você ser um mangaka profissional, cara, é um bagulho bizarro. Assim, pelo que um pouco que eu vi sobre, sabe? Mas ainda assim, se você for pensar em custo, você for pensar, é uma obra de uma pessoa só. Lógico, a pessoa ela estuda muito, não é que seja uma coisa fácil, eu não quero trazer pra esse ponto de vista. Mas é uma coisa que assim, uma pessoa só consegue fazer, sabe? Mas tal fulano tem assistente. Sim, os mangakas principais, eles têm assistentes, blá blá blá. Calma, eu sei disso, tá? Mas só quero trazer que, tipo assim, ainda é possível de uma pessoa só fazer. Diferente, vamos supor, de um anime ou de um filme. Mas eu conheço fulano que fez um filme ou um anime sozinho. Sim, mas são exceções e é extremamente difícil, tá? Vamos no foco. O anime nada mais é que, vamos supor, como se fosse o filme ou o produto final após você ter já um storyboard aprovado e comercializado e falou assim, olha, isso aqui é um produto de sucesso, blá blá blá. E aí você tem um anime que é tipo, sabe, o refinado de tudo isso. Os traços normalmente vão ser refinados, você tem uma trilha sonora que agrega muito, você tem as vozes, você tem os efeitos sonoros, você tem os efeitos visuais muitas vezes. Cara, eu particularmente sou muito mais fã de ver anime do que ler mangá, né? Justamente porque ele traz vários outros elementos que te imergem muito mais na obra. Mas para você ter o anime, e normalmente, né, a maioria dos animes de sucesso tem isso, eles foram de certa forma aprovados através do mangá, que é esse mínimo produto viável que eu quero trazer, sabe? Isso que eu acho genial. Os caras conseguiram, porque tipo, para pensar, você não vê em filmes, vamos supor, filmes de Hollywood, você comercializando um roteiro e as pessoas têm o hábito de ler esse roteiro e falar assim, nossa cara, que legal, espero que isso vire um filme, esse roteiro. Não, no máximo que você vai ter são histórias de fantasias, né, como Game of Thrones, que virou série, Senhor dos Anéis, que virou filme e depois virou série também. Mas você pode ver que também muitas pessoas que leem o livro, eles odeiam a série ou odeiam os filmes. Quem lê o livro primeiro, normalmente, que se compara muito o livro com o filme. São mídias diferentes. Assim como o mangá e anime também são mídias diferentes, mas a aceitação do mangá e anime assim, costuma ser melhor, tá? Sim, tem os mais chitas que sempre vão reclamar porque tal coisa se perdeu, blá blá blá, porque a adaptação não foi bem feita, blá blá blá. Mas ainda acho que as diferenças são menores do que tipo uma obra literária que vira um filme, para uma obra onde já de certa forma já é num formato de storyboard e vira um mangá, onde eles basicamente já têm uma estrutura de um storyboard que eles só tem que seguir para fazer a animação, entendeu? É muito mais fácil de ser fiel. Eu falei que eu não ia falar tanto de mangá e anime, mas é que eu não queria falar sobre os mangás ou os animes, assim, essa estrutura de como que ele é feita. E trazendo, você falou sobre isso, você falou como que você pode fazer um processo criativo. Que aí, que vai trazer o que na verdade mais é do que na verdade a ideia original do que sempre foi o Fala Lê. Sempre foi ser tipo um lugar onde eu pudesse despejar ideias, né? Isso que foi, vamos supor, uma ideia que eu tive hoje. E aí eu falei assim, eu quero fazer um vídeo, né, mais bem feito sobre isso, mas vai demorar muito. Então eu quero só despejar essa ideia do jeito que ela veio na minha cabeça, que eu achei que é uma observação interessante sobre como funciona esse mundo dos animes. E aí eu blá blá blá. Erros que eu não apago no podcast, tá? Mas enfim, é uma ideia e aí eu coloco da forma que eu acho mais fácil, mais viável, que é literalmente falando. Eu poderia escrever, só que eu sinto que a escrita, pra mim, tá? Ela acaba sendo como se fosse um processo onde eu me limito muito, porque eu vou ler
eu vou escrever, e aí no meio da minha escrita eu releio pra ver se tá bom, entendeu? Diferente de falar gravando, onde eu não consigo voltar o áudio, eu só vou falando mesmo. E aí é muito mais fácil pra eu me expressar. Isso é o meu, de fato, né, de certa forma, é meu mínimo produto viável. Que na verdade é viável pelo sentido de é fácil de fazer. E o propósito, e sempre eu falei que o propósito é muito mais pra mim do que pra outras pessoas, que é sobre esse podcast. É sobre eu despejar ideias. E hora ou outra, cara, eu posso de novo escutar esse podcast, entender o que era sobre essa ideia principal e daí fazer um roteiro, né? Aí fazer realmente, eu vou pegar o roteiro, eu vou estruturar bonitinho como eu quero e produzir um vídeo sobre isso, entendeu? Então, essa ideia sobre o mangá e anime, o mangá, né, esse produto, você pode fazer para várias coisas, cara. Você pode, se você tiver facilidade, você pode fazer uma escrita, sei lá, para um blog e depois, né, você vai ter praticamente o roteiro pronto, né? Basta você narrar e depois você fazer a edição. Isso se você quiser para parte de vídeo. Você pode também, tem gente que literalmente faz essa parte de escrita e transforma depois, condensa essa escrita numa forma de design e cria post pro Instagram. Isso pensando em criação de conteúdo, né? É que hoje o vídeo tá muito em alta, mas ainda tem gente que gosta de ver post escrito e tudo mais. Ou você pode fazer, tipo, essa parte de gravar realmente, como se fosse um podcast, pra você, se você for, de certa forma, melhor você falar, mas você tenha vontade de ter um blog escrito. Não sei porquê, que pra mim ainda é estranho, mas tem gente que consome bastante. E depois você, lendo, você consegue condensar de uma forma escrita e tudo mais. Sei lá, eventualmente escrever crônicas e depois você juntar as crônicas e fazer um livro de crônicas, entendeu? Enfim, acho que essa é a ideia que eu queria trazer. Voltamos para uma vibe de micro temas super extensos, né? Mas acho que é a vibe que talvez eu traga agora, tá? Pro podcast. Se vocês têm alguma sugestão, alguma ideia, alguma dúvida também sobre esse tema aí, deixa aí nos comentários. Eu, como não recebo muitos comentários, normalmente consigo respondê-los, além de ler todos, né? E acho que essa vai ser mais a vibe a partir de hoje do Falei. Não vou trazer, tipo assim, toda semana vou trazer. Só se eu conseguir fazer, porque vai ser essa vibe, tipo assim, vai ser essa meu mínimo produto viável, né? Porém, vai ser uma forma de eu despejar minhas ideias que eu quero. E as ideias são tipo quando elas vierem. Sendo bem honesto, tá? Mas sempre que eu postar vai ser nas terças-feiras. Então toda terça-feira que eu for postar, vai ter aqui. Provavelmente, né, quando vocês estiverem vendo aqui, vai ter esses 2 episódios antes que eu vou postar. Só por uma questão que eu já tenho a pauta feita. E aí eu só não sei ainda se eu vou, né, bom, se eu vou gravar hoje ainda ou não, se eu vou gravar outro dia. Mas provavelmente teremos 3 episódios aí recorrentes. Eu não tenho ainda um tema pro que seria episódio 3, tá? Mas acredito aí que em 3 semanas deve surgir alguma ideia que eu queira falar sobre. E aí talvez soltar mais um episódio pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Acho que no final consegui me soltar bem nesse episódio. E nos vemos na próxima. Até mais. Breve recadinho. O fundo é do Japão. São veículos do Japão gravados pelo Bagaijin. Né, vocês estão vendo pelo cenário de frente, mas tá passando na TV. É um vídeo do Bagaijin. Se o Bagaijin não gostar, ele pode só falar e eu dou um blur na TV, não tem problema nenhum. Mas eu acho que ele não vai se importar, tá? De qualquer forma, eu vou deixar os créditos aí pro vídeo dele. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até uma próxima.